Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que significa o Sol na casa 7 ou Leão na casa 7. Lembre que no começo dessa playlist, nos primeiros vídeos eu expliquei qual é o significado do Sol, para que vocês possam estar compreendendo isso e, consequentemente, entendendo como que essa energia vai se manifestar no seu mapa astrológico. Bom, falando de maneira bem direta já, o Sol na casa 7 é um Sol que ele é muito interessante porque o Sol ele fala muito da questão da individualidade, da sua personalidade, como que você vai desenvolver a sua autenticidade através de características que são inerentes a você, que é apenas sua. Quando o Sol está na casa 7, que é a casa que fala das parcerias, das conexões, dos relacionamentos, dos negócios, da interação com o outro, é como se a sua descoberta, o seu desenvolvimento viesse a partir do momento que você estabelece algumas parcerias. Então, de maneira muito específica, não vai ter como você basicamente se desenvolver ou progredir sem estar em contato com as outras pessoas, né? Obviamente, se a pessoa tiver algum outro posicionamento no mapa astral que traz uma característica de isolamento para ela pode se esquivar da questão dos relacionamentos, mas se a pessoa ela tem o Sol na casa 7, vai ser constantemente, ou o Leão na casa 7, vai ser constantemente convocada a desenvolver as características da sua personalidade através da parceria e a junção com uma outra pessoa. Lembrando que a casa 7 ela é muita questão da projeção também, daquilo que você espera que o outro faça por você, ou o que você espera que o outro tenha como atributo e características que possam estar complementando a sua personalidade. Então quem tem o Sol na casa 7, ou Leão na casa 7, vai ter uma característica muito forte de precisar basicamente de pessoas autoconfiantes, de pessoas centradas, de pessoas que têm um magnetismo forte, de pessoas que têm um ego bem desenvolvido, uma personalidade. Só que aí vai depender de como que a pessoa vai estar trabalhando, né, essas questões dentro do próprio mapa. Então, assim, é bem interessante porque existem várias características, né, que a gente pode estar percebendo dentro desses atributos, dentro desse posicionamento. E o Sol na casa 7 ou o Leão na casa 7 vai falar, assim, o parceiro ou a pessoa que a pessoa mais atrai pessoas centradas, como eu disse, pessoas que têm uma personalidade mais bem desenvolvida. De uma certa maneira, vai ser bem interessante que quanto mais o parceiro ou a pessoa que você está interagindo, quem tem esse posicionamento, tiver características de autoconfiança, melhor vai ser a interação, melhor vai ser a conexão e com isso vai ter essa facilidade de poder interagir mesmo com essas coisas. É bem interessante que vai ser uma questão da pessoa precisar procurar esse equilíbrio mesmo nas relações, né? Para não ficar uma coisa muito autocentrada, uma coisa muito fixa, né? Porque isso pode acabar sendo um pouco ruim. Então, são algumas das características que precisa perceber em relação a essas temáticas. É bem interessante que esse posicionamento também ele vai falar muito da questão da buscas por equilibrar alguns conflitos, né, na verdade. Então a pessoa basicamente ela pode servir como uma peça fundamental dentro das interações que ela estabelece. Então vai ser uma pessoa que tem o Sol ou o Leão na casa 7, que basicamente pode entrar nesse momento, né, de balancear, de lidar com uma característica nesse sentido e procurar mesmo essa questão desse equilíbrio entre as pessoas que ela está interagindo. O que eu diria também do Sol ou de Leão na casa 7 é que ele vai trazer algumas características de indecisão. Desculpa. Ele vai trazer algumas características de indecisão em alguns momentos, né, para a própria pessoa, principalmente no que se refere a assuntos de desenvolvimento, né, de como que a pessoa ela vai estar progredindo. Então é interessante perceber, e é interessante também fazer um adendo que quem tem Leão na casa 7 tem o ascendente no signo de Aquário. Então a pessoa ela pode ser muito descontraída, muito desapegada, querendo ser muito diferentona, e aí quando ela for se deparar com uma energia de uma outra pessoa, ela vai ver que ali tem um indivíduo, né, na verdade, que tem a personalidade mais bem desenvolvida, trabalha de maneira mais egocêntrica, mais para si, e com isso vai ter uma atração. Então, enquanto o ascendente em Aquário, que é Aquário na casa 1, acaba indo para a questão da desconstrução, né, e do coletivo, a casa 7 em Leão vai trazer essa característica. Obviamente o Sol na casa 7 é o Sol na casa 7.
Casa 7 em Leão é outra coisa, por isso dá para poder fazer essa junção da questão da interpretação da casa 1 no signo de Aquário. É isso. Um beijo para vocês, espero que tenha ficado claro. Se você tiver ficado com alguma dúvida, alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você quiser estudar astrologia para carreira, tá precisando de direcionamento profissional, conheça o curso de astrologia para carreira que tá aqui embaixo também. E no mais é isso. Se quiser fazer uma mapa astral ou leitura de tarô, entre em contato. Beijos e até mais.